E recentemente li um livro chamado Just Keep Being, ainda sem tradução para o português, mas que poderíamos traduzir como Continue Comprando. Esse livro me fez perceber 4 coisas que fiz errado com o meu dinheiro do início da minha vida adulta e que me deixou infeliz e pobre. Por muito tempo, como ter mais dinheiro. A maior mentira nas finanças pessoais. Não te fazer uma pergunta: qual desses 2 homens você acha que queima mais calorias em um dia? Eu sei que seu vídeo sobre finanças, mas tudo fará sentido em breve, eu prometo. O homem à esquerda é um membro da tribo raça que vive em uma savana na Tanzânia, e o homem à direita mora em uma cidade grande e passa a maior parte dos seus dias sentado do seu escritório ou em casa no computador. No entanto, o membro da tribo rasa é um caçador-coletor, o que significa que ele precisa se mover o dia todo apenas para conseguir alimentar a si mesmo e sua família. Você provavelmente acha o da esquerda queima mais calorias, certo? Bem, não é verdade. Ambos queimam a mesma quantidade de calorias, apesar de um ser superativo e o outro não. Eu sei que é difícil de acreditar, mas existe um estudo científico feito na tribo Rasgar em 2012 que comprova isso. Para entender por que esse é o caso, você precisa primeiro entender como o seu corpo usa energia. Entre 70% e 90% da sua energia usada apenas para mantê-lo vivo. Em outras palavras, seu metabolismo e processo de digestão dos alimentos são os 2 principais consumidores de energia. Por outro lado, a atividade física é responsável somente por 10 a 30% do consumo de energia do seu organismo. Esta é a razão pela qual você luta para perder peso, apesar de ir na academia, permanecer ativo o dia todo. Agora pode ser que você pergunte: tudo bem, te amo. Os homens queimou a mesma quantidade de calorias, então como é que as pessoas que vivem na tribo rasa e estão sempre em forma, mas as pessoas que vivem atrás dos computadores estão constantemente acima do peso? A resposta simples é que usa integrantes daquela tribo simplesmente não comem demais, como a maioria de nós faz. Durante anos nos fizeram acreditar que se você quer perder peso você precisa fazer exercícios e fazer dieta. No entanto, a pesquisa feita na tribo rasa prova que o exercício não é uma ferramenta para a perda de peso. É uma ótima ferramenta para o estilo de vida saudável, assim como parar de fumar, mas não serve também para a perda de peso. Sua dieta é o mais importante. Agora, por que estou lhe contando tudo isso em um vídeo sobre finanças? Bem, assim como o senso comum acredita que existem 2 estratégias para a perda de peso, exercício e dieta, também há 2 ideias convencionais para ter mais dinheiro: cortar custos e aumentar a renda. Acabamos de aprender que da perda de peso uma das estratégias, a música, desempenha um papel minúsculo, por isso precisamos nos concentrar na dieta. E quanto a ter mais dinheiro, seria possível que uma das 2 estratégias também seja menos eficaz, embora todos deem muita importância. Resposta é sim, cortar custos não é o melhor caminho a seguir, mas ainda existem muitos artigos e livros que aconselho eu mesmo liso de alguns desses livros neste canal. Existem 2 problemas principais com o corte de custos. Cortar custos tem um impacto pequeno, assim como o exercício tem pouco impacto na perda de peso. Afinal, há um limite para a quantidade de coisas que você pode cortar dos seus gastos. Quando você começa a ir à academia, você perde alguns quilos bem rápido, mas depois fica estagnado, e algo semelhante acontece com o corte de custos. 2 Então funciona para pessoas que têm baixa renda. Tem muita gente que precisa fazer empréstimos no final do mês apenas para cobrir suas básicas até chegar o próximo salário que você ganha R$1.000 por mês. As suas despesas são de 1.100. Onde é que você vai cortar os custos? Tudo isso não significa que devemos ignorar completamente o corte de despesas. Ignoraram os livros escritos sobre isso. Não corte de custos onde for possível e monitore suas despesas regularmente para garantir que não esteja desperdiçando dinheiro e coisas desnecessárias como assinaturas esquecidas. Por exemplo, concentre a maior parte da sua energia em aumentar sua renda. Claro que aumentar sua agenda é muito mais difícil do que reduzir seus gastos. Fazer a forma mais eficaz. 2 Quer economizar é para os pobres, investir é para os ricos. O autor diz: quando comecei a ler livros financeiros notei que havia alguns conselhos que se repetiram, como manter suas taxas baixas, diversificar e investir. Algo prático. Então, como iniciante, comecei a seguir esses conselhos. Afinal, e aí deixa 2 conceituados como o buffet. Agora, esses conselhos não estavam errados, mas me fizeram focar nas coisas erradas. Como investidor iniciante, eu tinha apenas poucos $1.000 da minha conta bancária. Apesar de ter bem pouco dinheiro, passei centenas de horas analisando minhas decisões de investimento, fazendo cálculos no Excel e pensando que tipo de alocação de ativos eu deveria ter. Deve investir 80% em ações e 20% e títulos, ou vice-versa. Devo investir em Bitcoin? Qual será que é melhor? Investir em imóveis? Apesar de analisar demais meus investimentos, nunca passava meu tempo analisando meus rendimentos e gastos. Eu saía regularmente para jantar com um colega de trabalho facilmente que eu estava $100 por noite. Pensem como esse comportamento não fazia sentido. Tendo apenas $1.000 de ativos para investir, mesmo 10% de retorno ao me renderei apenas $100 em um ano. No
Entanto, eu estava gastando regularmente a mesma quantidade à noite num restaurante, simplesmente deixando de sair aquela uma noite eu poderia ter ganho a mesma quantidade de dinheiro que os retornos do meu investimento em um ano. Você consegue ver como as minhas prioridades financeiras estavam bagunça agora. Acompanhe essas informações com alguém que tem 10 milhões de dólares em ativos para investir. Te envie sem um declínio de apenas 10% em seu portfólio. Perderiam $1 milhão. Você acha que eles conseguiram economizar $1 milhão em um ano? Improvável, certo? É por isso que alguém com 10 milhões de dólares precisa passar muito mais tempo pensando em suas escolhas de investimento em comparação com alguém que tem apenas $1.000. Então, como você pode ver, nesta comparação, se o foco depende de sua situação financeira atual, se você não tem muito dinheiro investido, deve se concentrar em economizar, em aumentar sua renda. O oposto é verdadeiro se você tiver o portfólio considerável. Simplificando, economizar o Bob's. Investir é para os riscos. Aqui está uma pergunta que você pode fazer: como posso descobrir se agora é a hora de me concentrar em economizar ou investir? E aqui está a forma bem simples. Primeiro, descubra quanto você consegue economizar confortavelmente no próximo ano. Por exemplo, se você espera economizar R$1.000 por mês, sua economia esperada para o ano será de R$12.000. Em seguida, determine o rendimento que você espera que seus investimentos tragam no próximo ano. Por exemplo, se você investiu R$10.000 e espera obter um retorno de 10%, seu retorno esperado é de R$1.000. Por fim, compare esses dois números e concentre-se no que é maior. Se o valor da sua economia for maior, como no exemplo que acabei de dar, você precisa se concentrar mais e economizar e acrescentar esse valor aos seus investimentos. Ou entanto, se o valor do retorno dos investimentos for maior, você deve gastar mais tempo pensando em como investir. O possui os números estiverem em um intervalo semelhante, você deve se concentrar em ambos. A regra geral é que à medida que você envelhece, seu foco deve mudar de suas economias para seus investimentos, porque quando você for mais velho terá mais dinheiro investido, e isso significa que se você torna de investimentos superaram suas economias, economizar é muito importante no início da vida. No entanto, mais tarde da vida, investimentos têm mais importância. E 3. Quando você deve economizar. Se você começar a pesquisar qual é a quantidade certa de dinheiro que deve economizar, encontrará rapidamente conselhos como economizar e 20% da sua renda, 10% da sua renda deve ir para a poupança, ou você deve ter X guardados quando tiver tantos anos e a quantia Y quando tiver a idade tal. Existem dois grandes problemas com conselhos assim. Bem, em primeiro lugar, eles pressupõem que pessoas de todos os níveis de renda têm a capacidade de poupar da mesma forma, o que não é o caso. Por exemplo, dos Estados Unidos, as pessoas cujos salários estão entre 20% mais baixos econômicos, o porcento. Por outro lado, as pessoas cujos salários estão entre os 20% mais altos economizou cerca de 24% de sua renda anualmente. O segundo problema é que esses conselhos supõem que a renda é relativamente estável ao longo do tempo, o que não é o caso. Por exemplo, quando você é solteiro, a estabilidade ou Nilda depende principalmente de você, mas depois que você se casa não é mais apenas uma pessoa você que tem que se preocupar em perder o emprego, assim duas pessoas. Isso significa que a renda se torna mais instável à medida que a família cresce. Além disso, suas receitas e despesas flutuam em diferentes estágios de sua vida, por isso é muito difícil manter o único valor estático como 20%. Por exemplo, quando estava na universidade eu também trabalhava para uma empresa. Como eu era estudante, eu podia morar em um dormitório compartilhado e fazer minhas refeições no refeitório da universidade, que era bem barato, e isso significa que eu consegui economizar facilmente 50% da minha renda. Mas quando me casei e me mudei para o apartamento com minha esposa, pude economizar apenas 3% no março. Eu me sentia péssimo porque eu não conseguia economizar tanto quanto economizava antes, e esse é um dos maiores problemas em manter uma taxa de economia fixa. Se a vida é dinâmica, por que então a tal nome eu deveria ser estática? É por isso que o melhor conselho é economize o que você consegue. Se você é solteiro e pode economizar 40%, economize, e 40% você é casado e tem filhos e só pode economizar 2%, então economize 2%. Se você seguir este conselho, experimentará muito menos estresse e muito mais felicidade em geral. O dinheiro é o tópico estressante para muitas pessoas, e um dos estressores financeiros mais comuns é saber se estamos economizando o suficiente ou não. Então eles são: número 13, economize o que você consegue. E se você quiser descobrir quanto deve economizar neste momento da sua vida, basta deduzir as suas despesas totais da sua receita total, então o que sobrar deve ser só economia. 4, como gastar da maneira certa. Existem dois extremos quando se trata de gastar dinheiro. O grupo de pessoas gasta dinheiro sem culpa e nunca se preocupa com o preço, já outro
Grupo Padre ansioso por quase todas as compras que faz. Eles tentam usar todas as dicas e truques para cortar custos em tudo que compro. Nenhum desses extremos é bom. Infelizmente hoje muitos consultores financeiros favorecem o segundo grupo e força você a duvidar de tudo que você compra. Eles fazem você se sentir culpado por comprar qualquer coisa. Você compra um café e já se arrepende, então você começa a se sentir ansioso em relação aos gastos. Não é bom viver assim. O dinheiro é importante, mas não deve fazer você se sentir ansioso e alarmado toda vez que você vê uma etiqueta de preço. O autor fornece 2 dicas que permitiram que você gaste sem se sentir culpado. A primeira dica é regra 2 vezes. De acordo com essa regra, sempre que você quiser comprar algo, você deve pegar a mesma quantidade de dinheiro e investir também. O autor diz que essa regra funciona porque remove a reação psicológica de culpa associada às compras, e eu também faço um investimento de mesmo tamanho. Essa regra também te ajuda a pensar bem sobre a sua compra e não comprar coisas que realmente não deseja ou precisa, já que você terá que gastar o dobro do valor, metade para comprar esse e metade para o investimento. A segunda dica é gastar dinheiro com coisas que aumentem sua satisfação a longo prazo. A parte mais difícil, é claro, é descobrir o que você realmente quer da vida e o que aumenta a sua satisfação. Por exemplo, se comprar café com leite todos os dias aumenta sua produtividade e faz você se sentir bem, então, de acordo com o autor, você deve continuar comprando seu café com leite. Pessoalmente, hoje em dia compro café quase todos os dias na Starbucks. Eu costumava me sentindo muito culpado por essas $5 e café, principalmente depois de ler livros como o Delete Factor e o Milionário Automático. Por um tempo até parei de ir a Starbucks, mas logo percebi que era um erro e eu me distraio muito quando trabalho em casa. Só mais produtivo se trabalhar fora de casa. Ir lá também substituir necessidade de eu alugar o escritório, porque toda vez que compro café trabalho lá por pelo menos 4 horas. Então, para mim, comprar café da Starbucks me ajuda a ser produtivo e aumenta minha satisfação. Para você pode ser outra coisa que você consegue facilmente justificar o custo. Claro, todos nós podemos usar falsas justificativas para convencer os outros, mas não podemos mentir para nós mesmos. Do fundo você saberá quando o custo não for justificado. Isso soa clichê, mas o melhor método de gastos é aquele que se adapta a você. Você precisa tirar um tempo para analisar suas despesas e descobrir quais aumentam sua felicidade. Quase não importam. Em pesquisas mostram que é provável que gastar dinheiro das seguintes maneiras te deixa mais feliz: comprar experiências no presente para si mesmo, de vez em quando comprar algo que te dá a pagar adiantado, como férias, ou inclusive gastar com os outros, etc. Uma dica final sobre gastos que é muito semelhante à que acabamos de discutir é uma dica que aprendi com um dos meus atores favoritos, AB3. E seu conselho é: gaste extravagantemente das coisas que você ama e corte de custos impiedosamente nas coisas que você não gosta. Para mim, pessoalmente, esse é o melhor conselho financeiro que já recebi e uso até hoje. Ok, então, rapidamente vamos resumir tudo o que acabamos de discutir nesse vídeo. Se você quer ter mais dinheiro, que concentre-se em ganhar mais em vez de cortar custos. Ambas são formas válidas de ter mais dinheiro, mas aumentar seus ganhos é muito mais eficaz. 2. Se você tem pouco dinheiro para investir, é melhor se concentrar em economizar e aumentar sua renda em vez de analisar demais seus investimentos e ir atrás de oportunidades que lhe darão é só um pouco maior. 3. A vida é dinâmica e sua taxa de economia deve ser também. Se você pode economizar mais, deve economizar mais, e se não pode, economize menos. Não fique preso à taxa de economia fixa como 10%, vídeo por cento. E 4. O melhor método de gastos é aquele que combina com você. Descubra o que te faz feliz e gaste mais com isso, e corte os cursos e outras coisas que não agregam nenhum valor à sua vida. Se você gostou deste vídeo, acho que também vai gostar do vídeo que vem na tela. É sobre 3 erros comuns que a maioria das pessoas que o mexem: economizar, gastar e investir. Obrigado por assistir.